Todos muito bem-vindos, paz do Senhor, meus amados. Bom dia a todos. Esse é o dia que Deus fez. Esse é o dia que Deus criou acima de todas as coisas. É para você desfrutar, para você lembrar o quanto que você é um filho amado, escolhido de Deus. E hoje estamos aí, mais uma aula, mais uma live, para a gente aprender e se desenvolver. Sejam bem-vindos, amados e amadas do Senhor. Quem é a primeira vez que está assistindo a live, escreve assim, a primeira vez. Para eu saber quem que é a primeira vez aí assistindo a live. Escreve assim, ó, é a primeira vez. Salve Elias, salve Bernardo. Bom dia, Natan. Vamos para cima. Vamos ser cheios de Deus e hoje a gente vai ler uma passagem que Jesus, uma história de Jesus, na verdade. E eu já fiz algumas lives sobre essa passagem, mas eu senti de falar disso de novo. Que é algo que mudou a minha maneira de pensar e de agir e muda com constância. Primeira vez, sejam bem-vindos. Primeira vez, cara, assista até o final que Deus vai falar contigo, velho. Bom dia, Davison. Samuel, salve. Bora pra cima. Bora pra cima, bora pra cima. A gente vai ler, quem tiver com Bíblia aí, quiser abrir, João capítulo 6. O que eu quero falar, cara? Qual é o meu objetivo com isso aqui? Te ensinar as palavras do reino. Te ensinar as palavras do rei. Se você não é cristão, não tem problema. É esse lugar que você tem que estar. De ouvir com o coração aberto. E se você é cristão, você quer uma renovação do Senhor sobre a sua vida, assiste até o final. Vamos buscar junto, vamos conhecer junto sobre o reino. E é interessante quando a gente fala do reino, a gente fala de Deus. Quanto mais a gente fala, mais Ele se revela. Que o Deus que a gente segue, o Deus que a gente vive, Ele ama se revelar à sua criatura e à sua criação. Muitas das pessoas, elas oram, Deus, por favor, me dá isso, me dá aquilo, e eu quero conhecer mais o Senhor, e me dá isso, me dá isso. Só que muitas das vezes a gente não tem a fé para receber esse pedido. E você não consegue experimentar mais do Senhor porque você não tem fé que Ele realmente quer te dar mais da presença dEle. Escreve assim no seu caderno, eu tenho certeza que Deus quer se revelar a mim. Se você não tem essa certeza de que Deus quer se revelar a você, uma coisa vai acontecer na sua vida. Você vai poder pedir o tanto que for para Deus entrar na fase nova com Deus. Que alguma coisa não vai acontecer. Porque você não tem a certeza de que Deus realmente quer se revelar a você. Então começa essa aula de hoje falando para você, Deus, Ele quer se revelar a você, Deus quer se mostrar a você. Só que para isso, você precisa ter certeza disso que eu estou te falando. E se você tem a certeza de que Deus quer se revelar a você, você começa a ter mais ousadia para se achegar até Ele. Uma pessoa com dúvida, ela não sabe agir muito bem no meio de uma circunstância. Então a pessoa com dúvida, ela, cara, será que Deus realmente quer se mostrar a mim? Será que Deus realmente quer se revelar a mim? Não sei, eu vou tentar buscar Ele um pouco, mas não sei se Ele quer se revelar a mim. Tá entendendo o que eu tô te falando? Então crie a certeza a partir de hoje de que Deus quer se mostrar a você. Bom dia, Arthur, bom dia, Santi. Meus amados, estamos juntos, vocês são bênção demais. Então a primeira coisa que eu quero falar, Deus, Ele quer se revelar a você. A primeira coisa que a gente inicia hoje falando, Deus, Ele quer se revelar sobre a sua vida. Então creia nisso que eu estou te falando e tenha ação. O que é ação? Se eu sei que Deus quer se revelar a mim, hoje eu vou buscar Ele. Hoje eu vou atrás dEle. E isso é valioso. Deus, Ele sempre vai te dar as estratégias, mas você precisa estar com o coração aberto e disponível para receber mais dEle. Pedrão, cara, não sei muito bem, não acredito muito bem, não tem problema. Tem um vídeo meu aí que acabou viralizando que eu falo disso. Eu tava falando pros meninos que estavam num treino e eu falei assim, cara, eu mal acreditava, velho. Só que eu cheguei em Deus, eu falei assim, se o Senhor realmente existe, se o Senhor realmente quer se mostrar a mim, eu peço que o Senhor se revele. E eu não acreditava direito e hoje eu acredito em muitas coisas da palavra que eu não acreditava antes. Então não importa como você veio, importa é o que o Senhor está falando com você e o que Ele vai operar na sua vida.
A gente vai ler João capítulo 6, versículo 22 ao 32. Quem está com Bíblia aí, já abre aí para a gente ler junto. Mas é uma passagem maravilhosa. Jesus, ele acaba orando pela multiplicação de pães, essa é a verdade. E o povo olha para Jesus. Alguns já me ouviram falar dessa passagem, mas vou falar de novo. E o povo olha para Jesus e fala assim: Jesus, você vai ser o nosso rei. Só que Jesus percebeu a maldade no coração deles, pois eles não queriam mais trabalhar e queriam a provisão. E muitas das vezes nós somos assim. Nós buscamos o Senhor porque não queremos a glória dele ou não queremos o agir dele, mas buscamos o Senhor porque queremos o pão que ele tem para nos dar. Pô, Pedrão, glória a Deus, é o pão. Sim, ele é o pão. Ele é o pão. É nele que a gente se sacia. Tá entendendo? Mas o pão nessa passagem representa mantimento humano. Tenha fome não pelo pão feito com trigo, mas pelo pão que é para a vida eterna, que é o próprio Senhor. Bom dia, Gustavo Porto, bom dia. Ó, tô vendo o brabo do Pedrão aí. E aí, Pedrão, como tamo, irmão? O Rafa aí também. Tamo junto. Então a passagem diz assim, ó, capítulo 6, verso 22. No dia seguinte, a multidão tinha ficado no outro lado do mar. Percebeu que apenas um barco estivera ali. E que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graça. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Sabe o que estava acontecendo aqui? O povo viu que Jesus multiplicou o pão e ele começou a ir atrás de Jesus. É você que vai mudar a minha vida, é você que vai dar o que eu quero. É você que vai me dar a riqueza, é você que vai me dar a provisão, é você que vai me dar o sustento, é você que vai fazer a minha vida melhorar. Deixa eu te falar uma coisa com sinceridade, Jesus não quer melhorar a sua vida, ele quer te dar a vida eterna, meu irmão. Ontem eu li com vocês, ontem a gente fez uma live e eu falei, a nova aliança, ela garante promessas superiores. Se a gente lê na velha aliança, o que acontece lá dentro da velha aliança? Nós vemos, debaixo da velha aliança, que existiam promessas que eram promessas para essa terra. Eram promessas para essa terra, eram promessas de provisão, de prosperidade e riqueza. Mas hoje, lendo a palavra, debaixo da nova aliança, a gente tem promessas superiores. Que promessas superiores são essas? Escreve assim, ó, vida eterna é a maior promessa de todas. Isso é profundo demais. Vida eterna, vida eterna. Pô, Pedrão, você acha que Deus não quer me enriquecer? É claro que eu acho que sim. Eu sou uma das pessoas, eu prego sobre prosperidade. Porque um dos erros das pessoas, presta atenção nisso aqui que eu estou te falando, um dos erros dos filhos de Deus é querer atingir prosperidade, riqueza e a vida melhor pela capacidade do braço. E o Senhor não quer te dar a prosperidade pela sua capacidade do braço, mas Ele quer que você confie nele e a provisão e a prosperidade se manifesta como uma consequência. Mas hoje eu não quero falar de prosperidade, outra hora a gente fala disso. Mas, enfim, o povo está indo atrás de Jesus. Cara, eu preciso caçar aquele cara que vai melhorar a minha vida. Vamos todo mundo escrever isso? Escreve assim, ó, Jesus não vai melhorar a minha vida. Jesus não quer melhorar a minha vida. Mas Ele quer me dar a vida eterna. E quando você começa a entender o que é a vida eterna, você começa a descobrir que não existe nada mais valioso do que essa transformação. Para quem tem curiosidade e quer aprender mais, deixa eu te ensinar uma coisa. Existe uma diferença de mudança para transformação. Aí ontem eu falei disso para um atleta que iniciou comigo a mentoria. Eu falei assim, campeão, o projeto aqui eu não quero que você mude. A minha mentoria não é para te mudar, mas é para você ser transformado. Como assim? Cara, a pessoa que muda, vou mudar, beleza. Mas amanhã eu posso voltar a ser quem eu fui um dia. Isso é mudança. Mas transformação, você não tem como voltar a ser quem você foi um dia. Aí ontem eu estava conversando com a minha esposa, a gente estava caminhando e eu falei disso. Eu falei, tem coisas, tem pecados que a gente passa por eles e a gente não tem mais o desejo de cair naquilo ali. E aí ela não entendeu muito bem o que eu estava falando. Mas essa é uma das revelações profundas, cara.
quando você entende que Jesus não quer melhorar a sua vida, mas Ele quer transformar e dando a vida eterna por meio do Espírito Santo, revelar as coisas que são dele, você começa a olhar para certas coisas que você fazia e aquelas coisas não se tornam mais um eu não posso fazer, mas se tornam um eu não quero fazer porque não é da minha natureza. E é isso representa o quê? Transformação. Você não volta a ser quem você foi um dia. E é isso que o Senhor quer fazer contigo. Ele quer revelar que você é uma nova criação, que você está sendo transformado. Hoje eu pedi para Deus, dá uma palavra para eu ensinar o teu povo, me direciona. E a palavra que veio sobre meu coração, que é algo que Deus já está falando há muitos dias, está em Hebreus capítulo 10, verso 14, diz assim: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. O que é oblação? Por um só sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que já são santificados. Aí, oh Deus, o que o Senhor está falando? O que o Senhor está falando? O que o Senhor está falando? E cara, eu e você, a gente precisa entender uma coisa. O sacrifício de Jesus, ele foi tão perfeito que ele nos santificou. Ele nos aperfeiçoou para todo sempre. Esse é o sacrifício de Cristo. Só que a religiosidade, a religião sempre vai falar: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que deixar de fazer aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, a vida com Cristo, meu irmão, não é uma vida de lei, não é uma vida onde você vive por meio de uma religião, mas a vida com Cristo é um relacionamento, e só um relacionamento pode mudar os seus vícios, pode mudar as suas ações, pode mudar as suas obras. Pô, Pedrão, eu me sinto condenado todos os dias. Eu não consigo sair de tal vício. Talvez você não está conseguindo sair porque você não conseguiu compreender 100% a forma como o Senhor te vê, a forma como você é perdoado e que não existe mais condenação sobre a sua vida. E aí você começa a acessar aquilo ali: eu sou perdoado. E você olha para o pecado, para a tentação e fala: cara, eu não quero mais fazer isso. Eu não vou mais fazer isso porque eu não tenho mais vontade, não faz mais parte da minha natureza. Você está entendendo? A vida com Cristo, meu irmão, você abre o seu coração, você ouve o que Ele está te falando. O Senhor diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando você peca, nós pecamos, nós somos como Adão e Eva, a gente se esconde de Deus, sendo que a gente deveria estar ali buscando Ele. Deus sabe onde é que você está, Ele sabe que você está escondido, e é por isso que Ele vai matar um animal para cobrir você com as peles desse animal. Antes de começar, é muito forte isso aqui que eu estou falando para vocês. E antes de começar essa live, eu entrei por sinal aqui no canal do YouTube meu, que é um canal espiritual, um canal voltado para estudo da palavra. E eu percebi que eu ganhei uns 50 seguidores aí, 50 inscritos nesse último tempo. E fazia tempo que eu não entrava lá. Aí eu vi um dos comentários. Uma mulher comentou assim: irmão, ela escreveu assim: tu não sabe que nós estamos, que você já está sendo a massa de manipulação por causa do sistema religioso que está te manipulando, que está te corrompendo. Aí me veio uma passagem no meu coração. Eu falei: cara, que misericórdia que eu sinto dessa mulher. Sabe qual que é o erro de muitos cristãos? A gente quer combater o mundo com a espada, filho. E aí você não usa a Bíblia como espada, mas a espada, a força do seu braço. Aí você quer devolver na mesma moeda. Não. Nós não fomos chamados para devolver na mesma moeda, mas nós fomos chamados para manifestar o reino de Deus aqui na terra. Aí eu vou responder essa mulher depois, com muito amor e com muita profundidade da palavra. Eu vou responder ela. Mas me veio no meu coração a passagem de Gamaliel. As pessoas chegaram no Gamaliel e falaram assim: Gamaliel, tem um povo aí que está seguindo um tal de Jesus e vamos parar eles. E aí Gamaliel, ele fala o seguinte: deixa eles viver. Porque se for um movimento de Deus, porque se não for um movimento de Deus, eles vão parar. Mas se for um movimento que é de Deus, vocês vão estar lutando contra o próprio Deus. Isso é muito profundo. Até hoje a gente fala de Cristo. Até hoje tem crente que está avivado, produzindo sinais e maravilhas, agindo nos dons, fluindo no Espírito Santo. E aquilo que aconteceu anos atrás, 2000 anos atrás, continua acontecendo hoje.
Ou seja, esse movimento não morreu. Jesus segue transformando as pessoas, o Espírito Santo segue transformando as pessoas. E se você está aqui e anseia por essa transformação, você vai escrever assim, ó: eu desejo ser transformado. Escreve aí: eu desejo ser transformado. Todo mundo escreve aí, fala assim na sua casa, fala assim: eu vou ser transformado em nome de Jesus. Você que está assistindo isso aqui depois gravado, escreve aí nos comentários: eu sou e vou ser transformado em nome de Jesus. Eu desejo ser transformado. Um movimento que começa em Cristo por meio do Espírito Santo é o que nos transforma. Vamos continuar lendo aqui. Mas enfim, a gente está lendo João 6 e a palavra diz assim, versículo 25: quando o encontraram de outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? E Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram o pão e ficaram satisfeitos. Ou seja, o povo está procurando Jesus porque se satisfazeram, foram satisfeitos. Ou seja, ele me deu o pão, eu estou com a barriga cheia, é isso aí, ele vai dar pão, não preciso mais trabalhar. Desculpa as palavras fortes, mas o Senhor não nos chama para ser preguiçosos. Mas o Senhor nos chama para agirmos com sabedoria e sermos ativos. Não é porque você crê na graça e no descanso de Deus, não é porque a gente crê na graça e no descanso de Deus que a gente tem que ficar deitado esperando as coisas acontecerem. Mas é porque a gente crê na graça e nós descansamos no Senhor que a gente age com sabedoria, que a gente dá passos de fé, que a gente faz mais do que todo mundo que não conhece o Senhor. Glória a Deus. Vocês que desejam ser transformados, é isso aí. Vocês serão tocados pela presença do Espírito. Pode ter certeza disso. Mas Jesus falou: cara, vocês estão me procurando, velho. Porque vocês, não é porque vocês viram um sinal, uma maravilha, querem conhecer mais de mim. Não, mas é porque vocês comeram e ficaram satisfeitos. Vocês estão com a barriga cheia. Não trabalhem, e aí é isso que eu quero falar para vocês hoje. Não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. E aí eu finalizo, essa leitura bíblica. Que passagem maravilhosa. O que a palavra diz? Não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. A minha palavra sobre a sua vida é uma única, cara. Qual é o motivo da sua transformação? O motivo da sua transformação não pode ser para que você seja um cara mais rico, milionário. E mais uma vez eu vou falar, eu creio sim que Deus deseja que seus filhos tenham muito dinheiro, muito recurso. Só que a prosperidade e a riqueza, ela não é um fim, mas ela é um meio para a mensagem expandir. Cara, eu fui lá no Descende e eu vi aquele estádio cheio e eu vi aquelas pessoas, eu comecei a chorar. E eu olhei aquilo e o Senhor falou no meu coração: eu vou te dar muito recurso financeiro para você fazer coisas nesse nível e até maior. Aí eu olhei, eu falei: Senhor, glória a Deus. Pedrão, para que serve o dinheiro? Se não para servir a Deus. Tá entendendo? Eu olho e eu não sei em específico quem que organizou todo o Descende, mas até eu estava vendo sobre até o Hayashi. Não sei se foi ele que fez tudo sozinho, como é que foi, provavelmente fez com mais gente. Mas, cara, imagina você alugar 5 estádios e encher de gente para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Isso é profundo. E deixa eu te falar uma coisa. Eu profetizo no nome de Jesus que você que está me ouvindo, você vai alugar estádios para falar do nome de Jesus. Tem gente que está me ouvindo aqui que vai patrocinar movimentos evangelísticos na África, no Brasil, na Europa, em todos os cantos do mundo. O Senhor quer aumentar sim as suas finanças. Só que primeiro você precisa ser transformado com a palavra. Isso foi muito dolorido para mim. Porque eu comecei a perceber que eu estava preso com o coração no dinheiro anos atrás. E eu queria prosperar, queria mais riqueza. E eu sentia sempre alguma coisa travada. Aí eu ouvia algumas pessoas que eu seguia: você tem que prosperar, tem que ficar rico, tem que fazer aquilo. Eu abri mão disso, eu comecei a ganhar mais, eu posso dizer assim. Porque o meu coração em Cristo Jesus percebeu que a riqueza ela não é um fim. Eu não tenho que ter a meta para ser mais rico. Mas eu tenho que ter a meta de trabalhar pela comida que permanece para sempre. E o dinheiro será uma manifestação disso.
Mais uma vez eu estou falando, cara, eu acredito do fundo do meu coração e é por isso que eu ensino. O Senhor não quer que você seja um pobre, miserável, escasso, com recursos pela metade. Aí outras vezes eu converso com algumas pessoas e as pessoas falam assim, Pedro, eu não sei, cara. A riqueza, a gente tem que tomar cuidado com a riqueza, com o dinheiro. Aí sabe o que acontece? Eu e você, quando a gente não acessa o que nosso Pai tem pra gente, a gente se torna um escasso. A gente se torna, muitas das vezes, pessoas que não são generosas. O que significa isso? O irmão pede um negócio pra você, você quer ajudar, mas você não tem recurso nem pra você, como é que você vai ajudar alguém financeiramente? Mas no momento que você começa a prosperar, começa a receber os recursos do céu, você olha para as pessoas pedem ajuda e você fala, cara, é isso aqui, toma inteiro para você. Posso compartilhar um desejo do meu coração com vocês? Outro dia eu estava falando, vou compartilhar um desejo, vocês não me julgam. Mas outro dia eu estava tomando café com a minha esposa, eu falei assim, o meu maior desejo, eu vou ser um dos pastores mais ricos, eu falei assim para ela. Aí ela já me olhou julgando, né? Porque tem muito pastor hoje que é rico por meio de meios errados, eu posso dizer assim, mas não cabe a mim julgar. Aí ela ficou me olhando com a cara assim, porque eu falei que ia ser um dos pastores mais ricos. E eu falei assim, toda a igreja que a gente abrir, a gente não vai pegar R$1 dessa igreja. Mas eu tenho consciência que a provisão ela vai vir de muitos outros recursos, mas não vai envolver negociar fé. Aí ela olhou e entendeu o chamado. Você tá entendendo? Posso compartilhar com vocês o meu sonho real, cara. Eu vi outro dia alguém fazendo isso. Eu vi apareceu um vídeo. Juntaram os dízimos e as ofertas. O cara falou assim, tô sentindo meu coração, a mulher, não sei o que lá, você vem aqui. Apareceu a mulher. Abriu a caixa do dízimo e jogou o dinheiro no pé dela, assim, velho. Eu falo, caramba, mano. Isso é igreja de Atos, meu irmão. Isso é igreja primitiva de Deus, que não se importa com recurso, mas que crê que o recurso é apenas um meio para a gente servir os outros. Família, a gente tem que ativar essa mentalidade de abundância para que a gente possa ser generoso com os outros, para que pessoas que nunca conheceram o Senhor, elas possam conhecer. Como é que você vai rodar 100 países no mundo inteiro falando do amor de Jesus se você não tem esse recurso? O Senhor quer sim te dar recurso, mas primeiro você precisa mudar a sua mentalidade. Como é que muda a mentalidade? Eu preciso ser próspero, abundante. Não é isso não, filho. É você se enraizar na palavra de Deus. É você entender o que Ele quer. É você ouvir o que o Senhor quer revelar para mim, o que o Senhor tem sobre a minha vida, qual é o propósito, para que você nunca mais venha ser escravo do dinheiro. E mais uma vez falando que você não trabalhe pelo dinheiro, mas que você trabalhe pela comida que não perece, pela comida que não envelhece. Já vou ler o que o Mike falou aí. Depois você pesquisa a história do Dave Robertson. Dave Robertson, pesquisa a história desse cara. Eu vou escrever o nome dele aqui. Esse é um cara que é uma das minhas inspirações em Cristo. Alguém conhece Dave Robertson? Escreve assim, eu conheço. Ele foi um homem que Deus falou assim para ele: eu tenho um ministério na sua vida. Eu quero que você abandone seu trabalho. E eu não lembro se ele trabalhava numa obra, alguma coisa assim, construindo. Mas ele abandonou o trabalho e falou: Jesus, eu vou viver para você. E ele tomou a decisão. O tempo que eu trabalhava, sei lá, das 8 da manhã até 6 da tarde, o tempo que eu trabalhava, 8 da manhã até 6 da tarde, agora que eu não trabalho mais, eu vou buscar Deus. E aí, beleza, no primeiro dia, ele se pôs de joelho, ele fazia pausas para tomar água, para fazer a refeição, e ele voltava para o turno, ele ficava orando de joelho. Só que passou as primeiras 2 horas, ele orou por todo mundo, até pelas baratas. Ele conta na história dele que ele orou até pelas baratas do chão. E aí ele perdeu o assunto com Deus. E aí ele foi cheio do Espírito Santo, ele começou a orar em línguas. E ele passou esse tempo inteiro orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. E passou o tempo ele orando. E passou vários dias ele começou a fazer isso. Ele entendeu a fonte do poder de Deus.
Até que chegou um dia, passou 2, 3 meses e ele, nessa mesma rotina, ele chegou num ambiente, ele chegou num local. E era uma igreja mais tradicional, que não acreditava nos dons, no agir do sobrenatural, do Espírito Santo. E ele sentou do lado de uma mulher e ele começou a ver um fêmur, um osso, né, da perna. Ele começou a ter uma visão de um fêmur, assim, que estava com enfermidade na cabeça do fêmur. E ele perguntou para a mulher: você está sofrendo por isso? Sim, eu estou com isso, exatamente isso aqui. Você já sabia? Alguém te falou? E aí ele falou assim para ela: eu creio que Deus vai te curar. Olha que profundo. Eu creio que Deus vai te curar. E ela: amém. E ele falou: não, posso orar por você? Pode sim. E ela achou, como uma pessoa mais tradicional, ela achou que ele iria para casa e oraria lá na casa dela. Só que ele pegou a mão dela, ele começou a orar. Ela estava com a cadeira de roda, se eu não me engano, uma coisa assim. Ela foi curada, ela começou a gritar. No meio da pregação, ela começou a gritar: eu tô curada, eu tô curada. Aí começou a vir gente, ele começou a botar a mão, as pessoas começaram a ser cheias de Deus, as pessoas começaram a cair, começou a acontecer a loucura. Mas o que eu tô te falando da história do David Robertson? Porque ele foi um cara que ele aceitou o chamado de Deus e ele entendeu uma única coisa: eu não vou trabalhar pela comida que perece. Ele abandonou o trabalho dele e ele conta no livro dele e nas histórias aí do YouTube que você pode achar as pregações dele. Ele conta que ele, a esposa dele e os filhos não sabiam como é que iriam sobreviver, mas ele confiou que aquela era a direção de Deus e Deus começou a sustentar ele. Foi um homem que fez o quê? Confiou, trabalhou, não pela comida que perecesse, não pela comida que se estraga, mas pela comida que dura para sempre. Pedrão, é isso aí, hoje eu vou abandonar o meu trabalho. Não é isso, cara. Não é isso. Seja um testemunho do seu trabalho. Eu acredito do fundo do meu coração que esses chamados são para algumas pessoas. Talvez alguns que estão me ouvindo vão abandonar tudo para realmente viver só daquilo ali. Mas muitos que me acompanham são atletas e eu digo com toda certeza, vocês são grandes missionários, meus irmãos. Vocês são missionários, cara. Vocês são uma bomba. Tô vendo que o Renan tá aí. O Renan, eu falei, o Renan, cara, você é uma bomba evangelística gigante, cara. Entendeu? E é para essa hora que o Senhor colocou a gente aqui, meus irmãos. Deus colocou eu e você nesse futebol, no meio, no seu trabalho, para uma única causa, para a gente mostrar para as pessoas que a gente não trabalha, que a gente não joga futebol para que a gente seja rico ou para que a gente ganhe dinheiro, tenha uma vida melhor, mas para que a gente anuncie o nome glorioso de Jesus onde quer que a gente pise. Esse é o maior propósito. Paulo, ele diz isso lá em Romanos: escravos de Cristo. Cara, isso é maravilhoso. Jesus fala: não chamo vocês de servos, mas de amigos. Sim, nós somos amigos dele. Só que olha como é valioso. Você ser escravo de Cristo é o quê? Você tem uma natureza espiritual a ponto de que quando você faz alguma coisa que não tem a ver com essa natureza espiritual, você se sente mal. Ou seja, você é escravo de alguém maior, velho. Lembra dessa passagem aqui. Não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Não trabalhe. E a provisão, não trabalhe pela comida natural. Não trabalhe pela comida que perece. Eu declaro sobre a sua vida, no lugar que você está, que você vai ser cheio do Espírito Santo e da intrepidez dele. O Senhor está te dando ousadia para você ser um grande missionário onde é que você esteja. O Senhor está te dando ousadia. Sinta o toque do Espírito agora. E onde quer que você pise, no seu trabalho, na rua, no mercado, você vai transbordar o Espírito Santo. Tem gente que está me ouvindo que chegou aqui e não sabe como chegou, mas fez uma oração para Deus dias atrás e o Senhor está respondendo você, falando que sim, é da vontade dEle, que é para você continuar firme, que Deus vai operar sinais, maravilhas e milagres e pessoas serão trocadas através da sua vida. Permaneça firme. Permaneça firme. Cristo veio nos transformar e essa transformação gera mudanças sólidas, exatamente aos frutos, né, Maico? São os frutos. Meu querido, Deus levantou para ser um agente de transformação. Muitos estão sendo alcançados não por uma mensagem qualquer um fala. Glória a Deus, Maico. Glória a Deus, a glória é dele, meu irmão. Boa, o Maico já conheceu o David Robertson. Agora que eu estou descendo aqui nos comentários. Ricardo tá aí também. Bênção, meu irmão. O Ricardo tem um podcast bênção demais. Irmão, se você fizer o convite, eu vou, viu?
Eu vou dar um jeito de ir. Bom dia, Renanzão. Fomos chamados para influenciar o meio que vivemos. É isso aí, cara. Escreve assim, como cristão, pode escrever no seu caderno. Eu, como cristão, não nasci para ser influenciado, mas para influenciar. E aí eu finalizo falando disso. Nós somos chamados para ser uma fonte. Nós somos chamados para fluir Jesus. Posso te falar uma coisa? Presta atenção, olha aqui para mim. Você é o Jesus que muita gente nunca vai ler ou vai buscar na Bíblia. Você é o Jesus que muita gente nunca vai conhecer. Por isso que você tem que abrir a câmera e falar. Por isso que você tem que abrir um podcast. Por isso que você, entendeu? O exemplo do Ricardo que eu estou falando tem um podcast cristão. Ele obedeceu à voz de Deus. Ele está manifestando algo que Deus trouxe sobre a vida dele. E você vai manifestar o que Deus trouxe na sua vida como? Quando? Ah, Pedrão, que eu sou tímido. Outro dia eu falei do Arthur e, cara, glória a Deus, fui muito edificado com a conversa que eu tive com ele. Esse menino é uma bênção. Tava lá no mesmo hotel que eu. E eu falei, irmão, glória a Deus, é isso aí. O Arthur tá abrindo célula. Tá fazendo célula no clube dele, assim como muitos de vocês estão fazendo também. Tô vendo que o Gu tá aí, tudo bem, Gu? Gustavo Saraiva, o craque. Isso é muito profundo, cara. Eu e você, eu finalizo com isso. Que a minha esposa, eu tô na sala e ela não quer vir aqui pra não atrapalhar. Mas eu tenho certeza que ela tá com fome, coitada. Eu e você fomos chamados por uma coisa. Fomos chamados para manifestar o agir de Deus. Você foi chamado para isso, meu irmão. Para manifestar. Você foi chamado para as pessoas olharem para você e falar assim, esse aqui é Cristo. Pedrão, Cristo é um só que Cristo vive em você. E se você está enraizado, edificado na palavra, você sabe que a glória não é sua. Então, onde é que você for, você vai falar assim, ó, Cristo está aqui. E ele vai fluir. Eu vou contar um negócio para vocês ontem. Ó, eu nem falei da palavra que eu anotei para falar aqui para vocês. Acontece. Ontem a minha esposa, ela chegou da fisioterapia e eram umas 7 horas que eu tinha terminado de trabalhar. Ela falou assim, vamos lá na caminhada, eu quero caminhar. E ontem tava tendo uma procissão, algo assim, alguma coisa relacionada a Iemanjá. Aí me veio muito forte no coração, falei, cara, eu preciso chegar nesse povo, o Senhor precisa chegar nesse povo. O Senhor precisa tocar esse povo, cara. E a gente passando na rua viu tanto de gente assim. E eu tava até com a camiseta branca. Eu falei, cara, eu poderia estar de short branco. Eu poderia estar igual eles aqui, para que eu pudesse pelo menos ganhar uma única alma. Foi muito profundo. Eu passei por aquele ambiente. Eu olhei no olho das pessoas e a única coisa que eu senti, compaixão daquele povo. O Senhor não está te chamando para ser um religioso que briga por causa de religião. Mas o Senhor está te chamando para ser um filho que manifesta a glória dele onde quer que você pise. Ah, mas a religião X é idolatra, não sei o quê. Cara, se você foi chamado para ser um manifestador e não um julgador. Ontem a gente falou disso na live. A gente estudou e eu falei disso. Cabe a mim e a você o Ministério da Reconciliação. O que é o Ministério da Reconciliação? Anunciar que Deus reconciliou Jesus e o mundo por meio que Jesus anunciar que Deus reconciliou o mundo, perdoou o mundo por meio de Jesus. Esse é o nosso ministério. Não cabe a nós julgar quem está fazendo de certo ou de errado, mas cabe nós manifestarmos a glória de Deus onde quer que Ele esteja. Esse é o chamado, meu irmão. E eu olhei, eu vi a gente de cadeira de roda, eu falei, cara, daqui a um tempo, eu não tenho dúvida que eu vou estar orando e esses caras vão levantar da cadeira. E o sobrenatural vai acontecer. Seja ousado, meu irmão. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos, bendizemos o teu nome santo. Obrigado pela sua presença, Espírito Santo. Obrigado porque ninguém pode se achegar a Cristo sem que seja pelo Senhor, Espírito Santo. Obrigado porque você é o nosso bem mais precioso, Espírito Divino. Obrigado pela sabedoria, pela revelação, por falar aos nossos corações. Aqueles que não tiveram nenhuma experiência com você, ó Espírito Santo, eu oro para que esses que estão segurando o celular agora,
os que estão ouvindo, eles comecem a sentir a eletricidade da sua presença. Que eles comecem a sentir um fogo, um calor no seu coração. Isso aqui é a experiência que o Espírito Santo que ele está falando assim para você. Eu te chamo para o profundo. Eu tenho um plano na sua vida. Alguns de vocês vão começar a sentir eletricidade, outros vão começar a sentir como se fossem pequenos choques, outros um calor. É um pequeno sinal do Espírito Santo que está te mostrando: você é importante para mim, filho. Você é importante para mim, eu tenho um chamado para você. Espírito Santo, muito obrigado por revelar a palavra, por usar os irmãos aqui presentes nessa live. Te louvo, te agradeço, porque você glorifica Jesus. Amém. Amém e amém. Chegou a hora da gente se levantar, meus irmãos. Ô louco, me arrepiei. A presença do Espírito, meu irmão. É a presença do Espírito. Somos a imagem e semelhança de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É isso aí, gente. Deixa eu ver que... Eu vi que teve uma irmã que comentou aí, eu não consegui ler na hora. Deixa eu ver. Escreve amém aí, vamos fazer um excelente dia no nome de Jesus. Vamos fazer um dia de crescimento. Sou mãe de adolescente, jogador de futebol, estou trabalhando a parte espiritual dele. Fico mostrando seus vídeos. Que bênção. Que bênção, Lúcia. Fico muito feliz, tá? Fico muito feliz e vamos estar postando mais vídeos. Amém, meus lindos e minhas lindas. Vamos lá, vamos crescer. Vamos aproveitar o dia de hoje. O Senhor está te chamando para um relacionamento mais profundo. Se joga no profundo com Deus. Se joga no profundo. Vamos ser cheios dele. Vamos ser tocados pela presença dele. Qual é a agenda de lives? Cara, eu vou falar eu acho, porque eu não decretei nada sobre isso. Mas eu acho que eu vou fazer live de segunda a quinta, tá? Provavelmente amanhã vai ser mais à noite. Mas vocês fazem o seguinte, vocês entram no meu perfil do Instagram, vai estar lá escrito assim, Atleta Transformado e um balãozinho. Entra lá na comunidade que eu vou estar avisando lá quando tiver live. Beleza? Tem a comunidade aqui no Instagram onde eu vou estar avisando. Só você entrar lá no perfil e quando você estiver lá no perfil vai ter um negócio escrito Atleta Transformado. E aí você entra lá que você vai ficar por dentro das lives, você vai ficar por dentro dos conteúdos dos dias que eu vou trazer aqui as palavras. Amém? Família, tamo junto, viu? É nóis. Muito obrigado pela presença. Moçambique. Boa, João. Feliz demais, cara. Glória a Deus, que a presença de Deus inunde o Moçambique, em nome de Jesus.